Bom dia, pessoal. Hoje faremos a resolução de exercícios dos vídeos passados já. Esses exercícios e a apostila vocês podem pegar lá na secretaria lá do estágio, tá? Eu vou colocar o exercício na tela e vocês podem parar o vídeo, tentar resolver ele e em seguida dar em play para ver como que ficou a resolução, tá? Então, o primeiro exercício. A cinemática se preocupa em estudar a. O movimento dos corpos. B. O movimento dos corpos e suas causas. C. Condições de equilíbrio de um corpo. Ou D. Condições de equilíbrio, de movimento e de equilíbrio de um corpo. Voltando aqui. Lá no nossa primeira aula, ou segunda, eu dei um exemplo lá para vocês que se eu tinha aqui um carrinho, tá, um carrinho, e ele estava em movimento para cá, a gente ia estudar esse intervalo de distância que o carrinho percorreu, a velocidade dele e o tempo que ele demorou nesse percurso aqui. Tá? Então não interessa de onde ele veio ou para onde ele vai. O que interessa para a gente na cinemática é todo esse espaço aqui. Esse espaço, esse tempo e essa velocidade. Tá? Então a cinemática. Então a resposta dessa questão ali, a cinemática se preocupa em estudar o movimento dos corpos. Apenas isso. Não interessam as causas ou consequências desse movimento. Então, a resposta é a letra A. Tá. Vamos para a questão 2, então. Vou colocar na tela. Ponto material ou partícula é qualquer corpo A, cujas dimensões são consideradas desprezíveis quando comparadas com as dimensões envolvidas no fenômeno estudado. Olha só, veja bem essa questão. Já está nos dando a resposta logo na letra A. Voltando aqui. Corpo desprezível. Um ponto material. Lembra que eu dei o exemplo da questão do pátio? Vocês estão lá no pátio. Olhando de cima, vocês são apenas um pontinho. As dimensões do corpo de vocês não faz diferença nenhuma no espaço do pátio. Ou o próprio carro lá na rodovia. Várias faixas. E aqui a gente tem um carro. Tá, para a rodovia, por estudo em todo da rodovia, as dimensões do carro são desprezíveis. O contrário, se esse carro estivesse dentro de uma garagem, né? Ele ocupa muito espaço em relação a uma garagem. Aqui. Ele entra aqui na garagem, tá? E ocupa muito espaço. Então, aqui na garagem, as dimensões não são desprezíveis. Aqui são. Vocês aqui no pátio, a dimensão de vocês é desprezível em relação ao pátio. Tá? Então, o que diz ali a nossa letra A? Ponto material
é aquele cujas dimensões são consideradas desprezíveis quando comparadas com as dimensões envolvidas no fenômeno estudado. Tá? Essa questão aí já é a nossa letra A. A letra B é o corpo extenso. Dimensões são grandes comparadas, né? É o exemplo ali do carro dentro da garagem. A letra C, cuja massa é desprezível em relação às demais massas. Não estudamos isso ainda. E D, semelhante a um ponto. É muito vago essa afirmação, tá? Então, correta a letra A. Não pode dizer que um ponto material ele é um ponto. Não, ele pode ser uma pessoa também. Certo? Então, vamos aqui. Deixa eu anotar aqui. 2, então, a letra A resposta. Vamos para a questão 3. Deixa eu colocar na tela. Questão 3. Um carro faz uma viagem de 240 km com a velocidade de 60 km por hora. Qual foi o tempo de sua viagem? Tá, vamos começar a anotar aqui, então, os valores. Viagem de 240 é a distância percorrida de 240 km. A velocidade dele foi de 60 km por hora. Quanto tempo ele demorou para percorrer isso? Se a distância está em quilômetros, velocidade quilômetros por hora, o tempo só pode ser em horas. Usamos a nossa equação, distância, velocidade vezes tempo. Trocamos a distância por 240, velocidade por 60 e repetimos aqui o tempo. Olha aqui, ó, esse t tem que estar isolado. Esse 60 aqui ele está multiplicando, então ele passa para cá como? Dividindo, né? Então aqui o tempo fica 240 dividido por 60. Você pode cortar um zero aqui, 24 por 6 dá 4 horas. Então a resposta correta, 4 horas, é a letra D. Tá? Próximo, então. Um ciclista pedalou 4 horas com uma velocidade de 13 km por hora. Qual a distância percorrida pelo ciclista? Deixa eu arrumar aqui. Tá, a questão 4, então. Pedalou 4 horas é o tempo. A velocidade dele foi de 13 km por hora. Tempo em hora, velocidade em km por hora. A sua distância só pode ser em quilômetros. Copiamos a equação. Distância, velocidade vezes tempo. Distância não sabemos. A velocidade, 13 km por hora, multiplicado pelo tempo, 4 horas. Então, vocês podem fazer na calculadora ou façam no lápis. Vou fazer aqui para ser mais rápido. 13 vezes 4 dá 52 quilômetros percorridos. 52 quilômetros percorridos é a nossa alternativa C. Vamos para, então, o próximo. Questão 5. O espaço percorrido por um corpo
em 2 horas é 144 km. Sua velocidade escalar média é de... Pauzinho o vídeo, tentou resolver. Certo, questão 5 então. Espaço percorrido, 2 horas é o tempo. T igual a 2 horas. A distância, que foi o espaço percorrido, 144 km. Velocidade vai ser em quilômetros por hora. Copia a equação, distância, velocidade por tempo, tá? Distância, 144. Velocidade, vou descobrir. Vou trocar a cor. Tempo, 2 horas. Ok? Tenho que isolar o V. Esse 2 está multiplicando, passo ele para o outro lado da igualdade e dividindo. Certo? Então, a velocidade fica como? Fica 144 dividido por 2, que vai dar 72 km por hora. Nossa alternativa para 72 km por hora na 5, então, é a letra B. Vamos para a próxima. A questão 6 nós vamos pular. Está faltando uma informação ali. Vamos para a questão 7. Questão 7, então. Ao ler essa questão, você está em movimento ou está em repouso? O que vocês acham? Ora, lembra que a gente conversou que estar em movimento. A gente deu o exemplo da parada de ônibus, uma pessoa aqui na parada de ônibus, tá? Paradinha. E tinha um ônibus vindo. Aí tinha aqui um motorista e uma pessoa aqui. Nós comentamos que essa pessoa, em relação ao motorista, ela está parada. Mas em relação à pessoa aqui que está esperando na parada, ela está em movimento, porque conforme o tempo passa, elas vão se aproximando. A distância entre o motorista e o passageiro não muda conforme o tempo, a distância entre a pessoa aqui e o passageiro muda conforme o tempo. Então, para te falar se uma coisa está parada ou em movimento, você vai ter que dizer qual é o referencial. Parado em relação a quê? Em movimento em relação a quê? Então, a resposta correta ali, letra D, de depende do referencial escolhido. Tá. A próxima questão. Quanto tempo gasta um móvel dotado de velocidade igual a 30 metros por segundo para percorrer uma distância de 600 metros? Vamos limpar um pouco a tela. Então, a nossa questão 8, ela quanto tempo gasta um móvel com velocidade de 30 metros por segundo para percorrer uma distância de 600 metros. Olha que interessante, ó. Se a distância está em metros e velocidade em metro por segundo, o meu tempo vai ser em segundos. Distância, velocidade vezes tempo
distância aqui, troca a distância por 600, velocidade por 30 e multiplico o tempo que eu não sei ainda. Esse 30 aqui está multiplicando o tempo, então ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo os 600. O tempo será, então, 600 dividido por 30, corta 0, corta 0. 60 por 3 vai ser 20, o quê? 20 segundos. Então, qual a alternativa que tem 20 segundos? A questão alternativa C. Próxima questão. Questão 9. Vamos ver aqui. Assinale a alternativa onde encontramos um fenômeno físico. Ah, interessante. Voltando aqui. A questão de número 9 pede um fenômeno físico. Nós comentamos, né? Alternativa B, eu não vou colocar a alternativa aqui B, ela falava do exemplo que foi dado em aula, né? Em vídeo. Uma madeira que você coloca no fogo, o que acontece? Depois de um tempo, ela vira cinza. Isso aqui é um fenômeno químico. Você alterou a estrutura da matéria. A alternativa C ela fala em oxidação, enferrujamento do ferro. Então, se você tem uma barra de ferro aqui e ela não tem o revestimento necessário para proteger ela, ela vai acumular água e a reação do ferro com a água vai oxidar, vai enferrujar ele. Ou seja, você mudou essa estrutura, você alterou ela. Então, é um fenômeno químico. Porque você alterou a estrutura do ferro, você oxidou ele. A alternativa D fala em fotossíntese. Nós até cheguei a botar o exemplo da planta, que usa a energia do sol, usa o gás carbônico para transformar em oxigênio e energia para a planta. Então, isso também é um fenômeno químico. Houve transformação. Só não houve transformação química na alternativa A, que é a nossa alternativa correta. Olha, dilatação dos corpos. Porque ele não altera o corpo. Dilatação é quando você tem aqui uma barra de um fio de metal, você esquenta ele, tá? Você dá energia para ele vai aumentar um pouquinho de tamanho. Aumentou um pouquinho, digamos, isso aqui. Aumentou isso aqui de tamanho. Só que quando você tira essa fonte de calor e espera um pouco, ele volta para o estado original dele. Então não teve fenômeno físico, tu não alterou a estrutura dele, tu só aqueceu ele um pouco, ele sofreu um fenômeno físico, dilatou, mas depois ele voltou ao normal. Então, alternativa A. Então, a 10ª e última questão. Assinale a alternativa abaixo onde encontramos um fenômeno químico. Reflexão da luz, fusão do gelo, combustão do álcool, dilatação dos corpos.
voltando aqui. Última questão, então. A letra A fala de reflexão da luz. Tá? Aqui eu tenho reflexão da luz, o que é? Digamos, aqui eu tenho uma superfície e a luz vem nessa direção, ela reflete e muda a trajetória. Ela continua sendo a luz, tá? Ela não deixa de ser a luz só porque bateu numa superfície e mudou a trajetória. Então, esse aqui é um fenômeno físico. Alternativa B, ela diz fusão do gelo. Tá? Inicialmente você tem aqui a água no recipiente. Água. E baixa temperatura o suficiente para que essa água se transforme mude seu estado e fique gelo. Tá, isso é um fenômeno físico, nós até comentamos isso no outro vídeo. Por quê? A água, ela não deixou de ser água, ela só mudou o seu estado. Então, gelo é um estado da água. Ela mudou de água líquida para água sólida, que chamamos de gelo. Então, é um fenômeno físico. A combustão do álcool, olha, isso é interessante. Você pega aqui até mesmo uma lamparina, tá? E enche ela com álcool e coloca fogo. Vai acontecer uma reação química, vai gerar calor, vai gerar gás carbônico e esse álcool não vai mais ser álcool. Então, agora sim nós mudamos a estrutura química do álcool, assim como fizemos com a madeira na outra questão. A madeira virou cinza e o álcool vai virar outros elementos, energia e gás carbônico. Então aqui nós temos um fenômeno químico. E a letra D, então, era a dilatação dos corpos, que era um fenômeno físico que tinha na questão anterior. Então aqui é um fenômeno físico. A alternativa correta, então, é a letra C. Tá? Então, para essa parte da apostila era isso, tá? Deixem algum comentário se vocês gostaram dessa forma de trabalho que a gente vai ter em vídeos. Tá? Falem o que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim, se teve algum problema, se entenderam, se não entenderam. E no mais aí nos vemos no próximo vídeo ou pessoalmente lá no estágio.